Eu tenho essa visão e eu queria saber do Rodrigo, porque eu não tenho esse tipo de... Isso não me incomoda, entendeu? Mas pode ser que incomode para alguns pastores eu ter essa posição. O próprio Eberlin aqui, quando foi só ele achou um absurdo que eu seja crente, que acredite em Deus e tal, e que veja algumas coisas como metáfora e algumas coisas como... Por exemplo, o dilúvio eu vejo também como ele pode ser local e de repente foi colocado como mundial, um monte de coisa. E que... Até porque a consequência do dilúvio, sendo local ou global, meio que dá na mesma tipo de narrativa que você vai colocar ali naquele lugar. Eu tenho um entendimento assim que eu sei que pode gerar algum problema. Mas para mim, a minha fé não é abalada. Como pastor, você vê um problema dessa minha visão? Veja bem, eu vejo um problema da visão, não da sua, porque é aquilo que eu falei. A gente tem que respeitar, eu representando da verdade. Essa visão. Mas por que eu vejo? Por alguns problemas hermenêuticos. Eu vou começar pelo seguinte. Se eu fosse um evolucionista e falasse assim, vou dar um exemplo para você, não, eu creio na evolução, eu sou evolucionista, eu creio em Darwin. Alguém faz só um recorte disso aí, ó. Só tem o Rodrigo. Manda lá, igreja. Olha aí, olha o que ele crê. Olha o teu pastor. Vou querer monetizar junto, vou até botar no canal, viu? Aí o que acontece? Se eu disser assim, eu não sou especialista em evolução, em biologia, eu já deixei isso bem claro, mas vou tentar colocar algum ponto aqui só para ilustrar meu parecer. Não, eu sou evolucionista. Eu creio em Darwin, mas eu acredito que a evolução aconteceu há 6.000 anos. É uma coisa que a pergunta vai de óbvia, frente. que você nem precisa responder, porque ela é retórica. O que você pensaria do meu evolucionista? Você falou assim, Rodrigo não é evolucionista nunca. Você não entendeu direito. Não entendeu direito o que é evolução. Eu falo, não, eu acredito, eu entendi sim. Eu já li todo o livro de Darwin, eu creio em Darwin estava certo. Só que isso aconteceu há 6.000 anos. Por que, Rodrigo, você acha que a evolução aconteceu há 6.000 anos? Não, porque, veja bem, a religião já deixou claro que a Terra tem 6.000 anos. Então, eu vou... Completou uma lacuna eu vou aceitar Darwin, mas eu vou misturar Darwin para não ficar mal com os religiosos. Eu tô criando um universo tipo do Homem-Aranha lá, universo paralelo. Aranhaverso. Aranhaverso, né? No Aranhaverso, a maioria da religião dominava as universidades, dominava tudo e tal, estava vindo alto, e tinha uma minoria que insistia em defender Darwin. Então, esses que defendiam Darwin, para não ficar mal com a religião, falavam assim, não, Darwin estava certo, mas tem 6.000 anos apenas que isso aconteceu. É um contrassenso, não faz sentido isso. Você sabe, só queria cortar, você sabe que no Islã rola uma questão parecida. Ah, é? Porque, a princípio, o Corão, eu não sou um conhecedor do Corão, mas a princípio o Corão, do que está escrito lá, não veria problema nenhum com evolução biológica. Até o ser humano. Exatamente. Então, tipo, ave ser dinossauro, não tem problema nenhum. Tipo, o peixe que saiu da água, que virou anfíbio, tal, problema nenhum. Agora, quando chega no ser humano, sim. Então, tem relato de professores de biologia que ensinam a evolução do jeito certinho até ser humano. Entendi. Do ser humano não pode falar. Né? Exatamente, é mais ou menos isso. Então esse hibridismo ele é complicado. Em que pese a realidade de que tanto o evolucionismo como a teologia são saberes em construção. Há mais coisa que eu sei hoje sobre a Bíblia do que os do passado por causa dos novos achados arqueológicos, novas descobertas de línguas antigas, paralelas, povos ali. Tem muito mais coisa que eu sei hoje do que Martinho Lutero, sem nenhum fanismo. É porque eu tenho mais conhecimento do Oriente Médio hoje do que mais acesso, coisas que foram corrigidas. Falei do exemplo da tradução lá, né? Deus criou os animais segundo a sua espécie. Hoje a gente sabe que não é daquele jeito. Em que pesa essa evolução dos saberes, pleonasticamente falando, da evolução, existe um pacote mínimo do qual eu não posso abrir mão se eu quero me considerar um cientista evolucionista. Como eu falei, não dá para falar que tudo aconteceu em 6.000 anos. Você entendeu o ponto? Esse paralelo que eu quero trazer para esclarecer o meu ponto de vista da Bíblia, da minha dificuldade com isso. Entendi. Essa necessidade de adequar a Bíblia ao mundo científico cabe corretamente para o Pirula, porque ele foi muito honesto. Ele está sendo coerente com o método dele. Vamos falar em linguagem científica. Eu posso discordar de você, mas eu tenho que dar nota 10 pelas suas conclusões se elas foram coerentes com o método. Quando eu oriento tese doutoral, eu noto que no Brasil a grande dificuldade dos alunos, eu não sei na sua área, é método. Sim. Eles não sabem o que é método.
Mesmo na área... Primeiro, qual é o seu método? Confundem método com metodologia. Estou falando de humanas. Qual que é o seu método? E você tem que ser coerente com o método. Você pode chegar a uma conclusão diametralmente oposta à minha como orientador, mas eu vou te dar um 10 na tese, porque você foi coerente com o seu método. Você está entendendo? Coerência interna. Exatamente, coerência interna. Então, nesse aspecto, qual que é a coerência interna da Bíblia? Paulo não se limitou a falar que a ressurreição, se não aconteceu, é vã a nossa fé. Ele foi mais longe. Ele foi mais longe, tem algo além disso. Cristo morreu morte vicária para redimir os nossos pecados. A única chance que você tem de entrar no céu que você acredita, esse foi o BO com o negócio do ateu, mas eu estou explicando outro conceito agora, é se você aceitar a morte de Jesus na cruz do Calvário por você e saber que Jesus não foi um Tiradentes morrendo, martírio. Jesus não foi um mártir como Tiradentes. Jesus foi alguém que morreu por toda a humanidade. Para eu poder hoje ter a esperança do céu, foi graças à cruz do Calvário. E por que ele teve que morrer pela humanidade? Por causa do pecado que entrou no mundo. Paulo fala, porque por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Por isso a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Agora vamos pegar de trás para frente. Se não houve Adão e Eva, se tudo é uma metáfora, não houve pecado original. A morte não é uma consequência de nenhum fruto proibido que foi comido. A morte é apenas algo que faz parte do pacote. A morte faz parte da natureza, como a sobrancelha faz parte da sua testa, como o cabelo. A morte está aqui. A morte é apenas um fenômeno, está aí. A morte é tão natural, se você discordar de mim, pode falar, viu? A morte é nesse esquema evolutivo, ela é tão natural como o nascer do sol, as fases da lua. Pode ter uma variante aqui ou ali por uma questão de climatização, de ecologia, de desastre ecológico, mas são pontos na reta. De maneira normal, a morte faz parte do processo evolutivo. E vou até dizer mais, a morte é até algo benéfico, porque é a morte que permite a existência de novos seres, de novas espécies, de procriação, estaria meio lotado. Lotado, o mundo seria insuportável isso aqui. Então, peraí, se a morte é um processo natural, então, que morte é essa que Jesus veio nos livrar? Se não houve o pecado que trouxe a morte ao mundo, a cruz não tem nada a ver com redenção. Jesus morreu porque ele morreu pelo mesmo motivo que Gandhi também morreu, que Martin Luther King morreu. É um cara que, coitado, cheio de boas intenções, foram lá e deram um tiro na cara dele. E não faz diferença se ele morreu crucificado, degolado ou pendurado de cabeça para baixo. E se ele não morreu realmente a morte vicária, o que o padre está fazendo na igreja com a hóstia consagrada, falando eis o Cordeiro de Deus, o corpo de Cristo? O que os protestantes estão fazendo quando falam, não, eu creio na volta do meu Salvador? Ele nem Salvador é. O que os cariocas estão fazendo com a baita de uma estátua? Aqui eu estou voltando ao ateu radical que eu seria. O que os cariocas fazem com aquela baita daquela estátua mentirosa chamada Cristo Redentor, se ele não foi redentor de porcaria nenhuma? Então, existe um problema metodológico, agora não é método, metodológico, nessa interpretação que quer conciliar dois mundos que são inconciliáveis. Só uma nota de rodapé para dar a palavra para vocês também, para não monopolizar aqui o discurso. Isso também não significa, e eu quero deixar isso claro para não ser confundido com aquele espectro de arqueólogo, que essa paródia também existe, que eu vou com a Bíblia na mão e a pá na outra, ou tipo aquele livro A Bíblia Tinha Razão, do Werner Keller. Ah, sim. Que o cara ficava tão desesperado para encontrar uma explicação científica para tudo que tem na Bíblia. Posso ser muito honesto no que você falou? Eu acho que o primeiro vídeo que eu vi seu devia ser 2013. A imagem que eu tive de você como arqueólogo foi exatamente essa que você falou. Você com a Bíblia na mão e o martelinho na outra. Eu falei, cara, nossa, esse cara deve ser aquele cara que vai lá e fica rezando entre os... E não é. E vou falar com você que... isso. Eu não vou falar todas, mas pelo menos quase todas as dificuldades que você tem com a sua área, eu tenho com a minha. Eu não tenho todas as respostas. E eu navego em três áreas. Se tivesse todas as respostas, não estava fazendo outra coisa, exatamente. Né? Eu vou cuidar do Eu tenho formação em teologia, filosofia e arqueologia. Então é nessas áreas que eu fico confortável de conversar. Então vamos pegar
misturando as três. Eu não conheço nenhum filósofo que fica confortável em conversar sobre filosofia, não é verdade? É verdade. Você defendendo a filosofia, você temos também... um ponto aí. Temos um ponto. Mas, por exemplo, tem muitas coisas que, arqueologicamente falando, eu não consigo ver a Bíblia sendo, assim... não é confirmada, porque eu também não gosto dessa expressão arqueologia confirma a Bíblia, que ela também é um contrassenso. Que eu não consigo ver ainda uma explicação. Vou te dar um exemplo. Quando a Bíblia fala que cerca de 2 milhões de pessoas saíram do Egito, a conta não fecha. Eu já li sobre isso. A conta não fecha. Por quê? Porque a população do Egito, na 18ª dinastia, que é quando eu dato o dilúvio. O êxodo. Que seria o êxodo. Que também há discussões exatamente. Teológicas. Se eu dato ali, na época de Tutmoses III, a população do Egito, alguns colocam 4 milhões, outros colocam 6 milhões, os egiptólogos. É uma variante de 2 milhões, mas também ninguém tinha um censo da época. É aproximado. É randomizado pelas casas, pela agricultura, é um número meio diferente que a gente usa para chegar a essa conclusão. Se eu tiro 2 milhões de pessoas lá, eu estou falando de 50% ou um terço. Esvaziou o Egito. Quando chega em Jericó, Jericó é um sítio arqueológico ínfimo. 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas cercando Jericó? Nossa! Não faz sentido. Você tá entendendo? Então... Nem precisa tocar a corneta, nem precisa derrubar já caiu. Negócio, e eles falam que eles eram os menores dos povos. Eu tenho algumas explicações provisórias. Aí tá vendo, também trabalho com verdade provisória. Olha só. Verdade provisória. É provável, por isso que eu sempre, quando eu tô fazendo... É lógico, eu tô pregando na igreja, eu uso uma linguagem. Não é mentira. Você escrevendo um artigo científico para publicar é diferente do Pirula fazendo youtuber. Com certeza. Claro. É nesse sentido que eu tô falando das linguagens que eu uso. Quando eu estou conversando, você deve ter percebido isso em Israel, eu sempre gosto... Aliás, eu já falei isso aqui. É possível que tudo leva a crer que... E se o ambiente permite, eu deixo claro assim, nem todos concordam comigo. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Eu assisti aquele vídeo que veio o Caio Fábio, o Sheik e o Rabino. Sim. Se eu tivesse vindo aquele bate-papo, sabe qual que é a primeira coisa que eu ia pedir licença para falar? Que eu não estou falando em nome do cristianismo. Entendi. E nem o Sheik pode falar em nome do islamismo, porque tem o islamismo xiita, sunita. O próprio Caio deixou claro que ele não falava. O judaísmo lá, os judeus brincam que se houver 4 judeus discutindo, vão sair 5 ideias. Então, eu falo, olha, tem gente que pensa diferente de mim. É o Rodrigo. É o Rodrigo que coloca assim tudo. E no máximo... representando o que pensam os adventistas. É isso que eu ia falar. Eu ia falar assim, o adventismo já é considerado pitoresco demais entre os protestantes. Entre os protestantes, né? Exatamente. E mesmo dentro do adventismo há diferentes posições. Mas então o que acontece? Uma das possibilidades é que a palavra Alep, em hebraico, pode ser traduzida por família ou mil. Então quando fala que saíram 600 mil homens, fora mulheres e crianças, pode ser 600 famílias, 600 clãs. Isso reduz bastante. Você entendeu? Há outras situações, eu estou dando apenas exemplos vagos assim, que às vezes a gente tem um problema bíblico ainda não resolvido, há um problema bíblico que é contrário ao que as evidências mostram, e depois há uma guinada bíblica. Um exemplo. Quando descobriram a Babilônia, a lista dos reis babilônicos terminava em Nabonido. Nabonido foi o último rei da Babilônia, não teve nenhum outro. Quando você vai na Bíblia... Segundo os tabletes cuneiformes lá em acadiano. Está lá a lista oficial. Depois disso vieram os persas. Mas na Bíblia não diz isso. A Bíblia fala que o último rei da Babilônia foi Belsazar. Aqui eu tinha um problema sério. Porque eu tenho uma evidência arqueológica contradizendo a Bíblia Sagrada. Não é uma coisa de eu ter um silêncio que eu falo assim, eu não tenho confirmação, mas eu também não tenho contestação. Não, eu tenho um achado arqueológico multiplicado ali. E aí, como é que fazia? Aí William Talbot, que era um teólogo cético, que, como eu falei, tem muitos teólogos céticos, que eram teólogos, não acreditam em Deus, nem na historicidade bíblica. Estudando no Museu Britânico, ele descobriu um tablete que ele começou a traduzir, porque tem muitos tabletes que estão no Museu Britânico sem ser traduzidos até hoje. Tablete que você fala é alguma coisa em argila? É argila. Tá. Que o pessoal, às vezes, a gente traduz como tabuinhas, a gente viu lá no Museu do NASP. Não sei, mas se um dia você quiser conhecer o NASP para ver o museu que tem lá, a gente tem tabletes com inscrição cuneiforme lá. Galera, pode falar do museu? Original? Original. Eu tenho 16 tabletes lá, originais.
E a gente traduz, mas tudo legalizado, tudo bonitinho e tal. Eu ia perguntar. Contrabando, né? Não, tudo legalizado. né? Porque com a invasão do Iraque quebraram o museu ali. Então, nós temos um fiasco desse com o museu lá dos Estados Unidos, da Bible Museum, que comprou peças roubadas e falsas. Mas aqui não, nossa, é tudo legalizado. Tanto como eu falei, quando você põe valor monetário em peça de museu, o pessoal falsifica a coisa. Tanto é que